Paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que nós possamos juntos ouvir o recado do Senhor para as nossas vidas. Que Ele nos abençoe grandemente nesta noite. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Jó. O livro de Jó está entre Esther e o livro de Salmos. Esse livro de Jó, do capítulo 42, faz parte do Velho Testamento. Quero que os irmãos abram com atenção e acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Esse livro, irmãos, não se tem a certeza quem escreveu. Pode ter sido o próprio Jó, como também pode ter sido um dos seus amigos, Eliú. Fala-se também de Ezequias, Isaías, Moisés e também Salomão. Caso tenha sido Moisés, a data possível da escrita deste livro foi de 1441 a.C. E caso tenha sido escrito por Salomão, a data provável é de 950 a.C. Uma constatação importante que a gente observa neste livro, sobre quem escreveu esse livro, não há dúvida de que a pessoa que escreveu tinha grandes aptidões e conhecimentos sobre os animais, sobre a mineração, a astronomia, e também tinha uma consciência profunda sobre o desenvolvimento embrionário. Tudo isso é um contexto sobre o livro de Jó. Mas nós vamos ler o versículo que nos fala, que vai servir de base, Jó no capítulo 42, o versículo 5, que nos diz assim: Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Mantenham a Bíblia aberta, irmãos. Observe que o versículo que nós lemos fala muito poderosamente aos nossos corações. Todos nós temos uma experiência diferente com Deus. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Louvado seja o nome do Senhor. O livro nos conta, ao longo dos 42 capítulos, a vida de um homem bom, rico, feliz, íntegro, justo, coerente a Deus, coerente nas coisas que fazia, mas especialmente um homem que adorava a Deus. Jó era um adorador, era um servo do Senhor, e isso é muito importante. E para Satanás tocar num servo do Senhor, ele tem que pedir autorização a Deus. E a gente vê esse pedido e essa autorização de Deus para Satanás. E Satanás chega diante de Deus e pede para tocar na vida de Jó, para aprová-lo a fé. Imaginem, irmãos, imaginem que pedido. E com a permissão de Deus, quero que os irmãos acompanhem comigo em Jó, no capítulo 2, de 4 a 6. Vamos fazer a leitura para que a gente possa acompanhar adequadamente esse pedido e esta permissão. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele a pele,
e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende-lhes, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti a tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Poupa-lhe a vida, ele está no teu poder. Houve a permissão de Deus para que Jó, este homem íntegro, justo e temente a Deus, fosse tocado por Satanás. Daí, meus irmãos, eu dizer a vocês nesta noite, através da palavra de Deus, que Deus permite quando lhe é conveniente, quando lhe convém. Todos nós passamos e passaremos por aflições, mas o Senhor nos livra de todas. A história de Jó nos fala dessas aflições. Jó é provado e mesmo após perder todos os bens, a família, a saúde, ele não amaldiçoa o seu Deus. Jó não amaldiçoou o seu Deus, mesmo passando por todas as provações. E certa passagem nos mostra que até a mulher se revolta contra Jó e manda que ele abandone Deus. Vamos ver o versículo seguinte, o versículo 9, Jó 2, 9. Vamos acompanhar o relato que fala sobre a sua mulher. Certa passagem nos mostra que sua esposa olha para os tumores que surgiram em sua pele, provocando coceira e sofrimento, e questiona sua fé, dizendo: abandona este Deus. Abandona este Deus. Conserva-te tu a integridade? Ainda, Jó, ainda depois de tudo isso, amaldiçoa este Deus e morre. Amaldiçoa este Deus e morre. Imagine, irmãos, como Jó deve ter ficado arrasado naquele momento. Nem a mulher compreendia a sua fé. Ele se sentiu solitário, isolado. E naquele momento, naquela situação, em meio a estas provocações que Jó estava sofrendo, Jó recebe 3 amigos. Imediatamente, com alegria, Jó pensou: meus amigos vieram aqui para me apoiar, para me dar o apoio de que eu preciso nesse instante. E recebe os seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, que tem o intuito de confortá-lo e conversar sobre as tragédias que surgiram em sua vida. Nesse contexto, eles colocam seu sofrimento como castigo. Imagine que Jó estava esperando um apoio e os amigos colocam aquele sofrimento de Jó como castigo pelo pecado em sua vida. Temos que ter muito cuidado, irmãos, quando formos visitar uma pessoa, um ente querido, um amigo, quando formos fazer uma visita de apoio. O que temos para dizer? O que nós vamos levar? Levemos a palavra de Deus. Tenhamos a compreensão necessária. Não faça como os amigos de Jó,
que apontaram o dedo. É importante que a gente tenha essa convicção. Os amigos de Jó falaram do castigo, falaram do pecado na vida de Jó, do sofrimento, o porquê que Jó estava sofrendo. Jó estava em pecado, por isso estava sofrendo. Contudo, irmãos, Jó perseverava e continuava dedicado e agradecido a Deus por tudo. Jó estava agradecido a Deus por tudo. Posteriormente surge então Eliú, um outro amigo de Jó, que diz a Jó para se humilhar e continuar submisso a Deus, mesmo perante as dificuldades, para purificar a sua vida. Ou seja, para Eliú, Jó era impuro. E em seguida Jó começa a ficar questionando o próprio Deus. Jó começa a ficar no diálogo, na conversa com Deus. E com isso, meus irmãos, nós aprendemos valiosas lições sobre o cuidado e a autoridade do Senhor. Ele é Senhor em nossas vidas, Ele tem toda a autoridade sobre nós. E ainda assim, nesses questionamentos, nesse momento de angústia, Jó começa a orar pelos seus amigos. Jó começa a clamar a Deus pela vida dos seus amigos. Jó orou pelos seus amigos. Amigos que havia chegado ali e humilhado Jó. E o Senhor honra a obediência de Jó e restaura sua saúde, sua família e prosperidade de forma muito maior do que sua situação anterior. Quero que os irmãos acompanhem o versículo 10 do capítulo 42, que nos diz assim: Jó, capítulo 42, verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuíra. O Senhor deu em dobro tudo quanto Jó tinha anteriormente. Deus cumpre os seus propósitos eternos de muitas maneiras, inclusive permitindo o sofrimento dos seus servos. Há muitas pregações por aí, muitas igrejas que falam só da prosperidade, que os servos de Deus não sofrem, se sofre é porque está em pecado. Mas a história de Jó nos mostra o contrário. Nos mostra que não há justiça em nós nenhuma. Toda a nossa justiça vem do Senhor. Ele é que nos justifica. Apesar de Jó ser um homem íntegro, ser um homem justo, temente a Deus, mas ele também estava propício às aflições deste mundo. Todos nós estamos sujeitos a aflições deste mundo. Lembremos, meus irmãos, da história de José do Egito. Gênesis, no capítulo 50, o verso 20, nos diz assim. É um exemplo de como Deus pode aperfeiçoar a fé e o caráter de cada um de nós, dos seus servos, através do sofrimento e tornar o mal em bem, para cumprir seus propósitos eternos. Todos nós conhecemos a história de José.
como José foi maltratado pelos seus irmãos e lá no Egito também como ele sofreu. Jó enfrentou os maiores dos nossos medos. Observe, irmãos, que quando a gente fala os maiores dos nossos medos, é porque nós temos muito medo de perder o que temos, a família, o nosso trabalho, o nosso emprego, a saúde. Tudo isso Jó perdeu e não foi cada um no seu tempo, não. Foi tudo de uma vez. Jó ficou doente de uma forma deplorável. Jó tinha mau cheiro, apodreceu. Jó enfrentou todos os desertos possíveis de uma vez só. Porém, com tudo isso, disse uma das frases que mais marcaram seu livro na Bíblia, o que nós lemos ainda há pouco. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Esta é uma experiência profunda com Deus. Só conseguimos ver a Deus se tivermos experiências profundas com Ele. Se conseguirmos passar pelos vales, se conseguirmos superar as tribulações, se confiarmos inteiramente em Deus. Não há facilidade, irmãos, nenhuma nisso. Como Jó demonstrou, inclusive, questionou em muitos momentos as dificuldades que ele estava enfrentando. Os problemas da vida, num primeiro momento, parecem tirar o nosso chão, e é verdade. Parece que nós ficamos sem chão e nos coloca num estado de tristeza aparentemente definitivo. Contudo, devemos crer que todas as dores que enfrentamos agora estão produzindo uma glória eterna. Não se deixe abater, não se entregue, confie no Senhor. E que um dia também nós possamos dizer: agora eu te conheço face a face. Precisamos passar por essas experiências de provação com o Senhor. O vale da sombra da morte. Momentos de trevas, momentos de tristezas profundas, mas não devemos esquecer que o Senhor passa conosco. O Senhor está conosco. E quando nós superarmos toda essa fase, nós vamos poder dizer: agora eu te conheço face a face. Eu não vi uma pessoa que tenha passado por vales que não tenha tido com o Senhor experiências profundas. As pessoas sempre têm alguma coisa para dizer, algo para falar da providência divina. Por fim, irmãos, nos grandes diálogos do livro de Jó fica registrado a necessidade que o homem possui de ter um mediador que tenha acesso ao trono de Deus, ao trono da graça. E nós sabemos, irmãos, que esse nosso mediador é Cristo, Jesus, o Senhor. Nós poderíamos citar vários versículos onde vai falar sobre esse mediador, essa necessidade do mediador. Obviamente nós estamos falando, e Jó, naquele momento,
ali que ele falava esta frase, este momento de redenção, de mediador, nós sabemos que esse redentor e esse mediador é Cristo, o Senhor. Então essa ideia ali já apontava para Cristo, o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Isso tem que ficar claro para você que me ouve nesta noite. Não há outro mediador entre Deus e o homem. Só Cristo é o nosso mediador. Ele é o nosso justificador. Ele nos justificou. Embora Jó fosse inocente naquela causa, nesta causa que nós estamos relatando aqui, mas que já está no livro, ele era um homem pecador, como eu e você. Apesar de ser inocente nessa situação. Ele clamou por justificação. Jó queria justiça, mas sabia que isso não era possível por seus próprios méritos. Nenhum homem se justifica. Nenhum homem pode se justificar. E por isso ele reconheceu que precisava de um redentor. Ele precisava de um redentor que pudesse lhe justificar. E por isso se explica a frase de Jó: eu sei que o meu redentor vive. Eu sei que o meu redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Observe que é sobre a terra. Eu não sei quais são os conflitos e as dificuldades que você está passando. Eu sei que mundialmente, todos nós, o mundo inteiro está passando por conflitos, especialmente com a pandemia. Mas eu quero dizer nesta noite, assim como Jó disse, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia, meus irmãos. O Senhor está no controle. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Assim como a terra passou na época de Noé, assim como a terra passou na época da gripe espanhola e tantos outros conflitos mundiais de guerras, nós também passaremos por mais este conflito, por mais esta situação tenebrosa. De certa forma, o sofrimento de Jó também perfigurou o sofrimento de Cristo. Mas diferente de Jó, Cristo realmente era inocente em absolutamente tudo. Cristo é inocente. Nós sempre temos que valorizar o sacrifício de Cristo. Ele não teve nenhum pecado, mesmo tendo sido tentado em todas as coisas. Cristo é aquele que se compadece das nossas fraquezas e nos assiste em nossos sofrimentos. Ele está conosco em todo o tempo. Ele suportou todo o sofrimento sem culpa. Sem culpa, e ele se entregou por nós, a fim de que pudéssemos encontrar nele a justiça da qual precisamos diante de Deus. Jesus Cristo é o nosso justificador. Jó sofreu todas as dores e conflitos e dificuldades e ele buscou a justificação. Ele buscou em Deus
a justiça. E Jó recebeu de Deus tudo aquilo que ele havia perdido. Filhos, mulher, saúde, bens. E Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Que nós possamos, meus irmãos, assim como Jó, reconhecer o senhorio de Deus e não permitir que o inimigo tire a nossa fé, a nossa certeza de vida eterna, a nossa justificação em Cristo. Que nós possamos nos entregar a cada manhã ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos repetir o versículo que nós tivemos como base. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, através das experiências que tive contigo, os meus olhos te veem. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Que o Senhor derrame chuvas de bênçãos no seu lar, no nosso lar. Que o Senhor purifique as nossas casas, liberte os nossos familiares. Que o Senhor faça morada em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.